Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e estou hoje aqui com a querida professora Tatiana Batista, no Que Lei é Essa? E nós vamos tratar de um assunto muito importante, infelizmente ainda muito atual em 2023, que é o trabalho análogo à escravidão. Professora, que eu já posso chamar de minha querida amiga, explica para as pessoas o que é o trabalho análogo à escravidão. Ah, querida, é um prazer estar aqui de volta, adorei participar e falar sobre esse tema, né, Carla? Por que que nós ainda temos essa previsão desse crime? Nós falávamos no outro encontro do crime de racismo, do crime de injúria, e tem lá o artigo 149, salvo engano, é 149 do Código Penal, que fala do trabalho análogo à escravidão. Ou seja, esse trabalho aqui, ele está relacionado a pessoas que são submetidas a uma rotina, uma jornada trabalhista exaustiva, forçada, em condições degradantes, que restringe de alguma forma uma liberdade sua. O tipo legal fala que restringe a sua locomoção, né? E principalmente em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, o tipo é bem específico, ele tem uma finalidade, aqui que a gente chama, né? Tipo, aqui falando de forma clara no Que Lei é Essa, a gente chama de tipo penal, né? Que é o tipo penal, é ali como o Código Penal ou uma lei penal traz a definição de um crime. E para ser crime, eu preciso encaixar nessa definição. Se eu não encaixar, não é aquele crime, pode ser um outro crime ou a conduta não ser um crime. Então, veja, aqui eu tenho, não é quando a gente fala, né, trabalho análogo à escravidão, o tema não permite muita brincadeira, mas não é aquela, ai, Tati, eu trabalho tanto, será que eu sou um escravo? Não, você pode ter uma rotina de trabalho exaustiva, mas você não tem a sua liberdade cerceada pelo empregador, você recebe um valor, né, por isso, uma contraprestação, uma condição degradante. Você pode sofrer outros crimes, sim. Aí a gente pode falar de um assédio moral, de um assédio sexual. Você não está livre de crimes. Mas o trabalho análogo à escravidão, veja que a gente está falando aqui, é a ideia da escravidão. No direito penal é curioso que, para nós do direito, nós sabemos que não existe analogia. O que é analogia, né? Aqui, eu não posso ter uma situação e falar, ó, não é bem a situação que você está vivendo. Mas como é análoga, eu vou encaixar você nessa situação. Isso não existe no direito penal. Porque como a gente lida com liberdade, a gente lida com diversos direitos fundamentais, como eu falei, a conduta que você tem, o seu fazer ou o seu não fazer, tem que ser idêntico ao que o legislador previu, né? Tem que haver uma identidade. E esse nome, trabalho análogo à escravidão, traz uma curiosidade. Porque aqui a analogia não é uma analogia que não é permitida pelo direito penal. É analogia dizendo o seguinte: eu não posso ter escravidão no Brasil. A escravidão já acabou. Então você está numa situação que é uma situação de escravidão. Mas como ele não tem o tipo penal escravidão, porque eu não posso ter escravidão, então ele bota trabalho análogo à escravidão aqui, né? E esse seria, então, o único caso, vamos dizer, a única brecha que caberia a questão da analogia. Da analogia, no tipo penal, né? No nome, é uma exceção que caberia essa questão da analogia, porque eu não posso ter, se eu tivesse aqui um crime, o crime de escravidão. Ora, não tem o crime de escravidão, porque eu não permito, eu não sequer tolero a escravidão, né? Então tem trabalho análogo à escravidão. Agora, professora, assim, é um crime muito grave, né? Porque é o que você estava explicando, né? Ele cerceia, né, os direitos da pessoa. E quando a gente para ver os casos, ainda em 2023, né? E são histórias dramáticas, né? Há pouco tempo, de uma senhora que passou mais de 40 anos sem nunca ter recebido sequer um salário, vivendo em condições degradantes. A
pena, me parece, inclusive, muito baixa, 2 a 8 anos, pela vida toda daquela mulher, né? É lógico que você vai explicar para a gente também que cabe uma indenização, uma ação civil, né? Para que ela receba, enfim, os direitos, né, trabalhistas dela por esse período todo, mas ninguém traz de volta a vida daquelas pessoas. E eu vou lembrar de novo do caso dessa senhora, que ela tinha medo, inclusive, né, de falar com uma pessoa, né, e inclusive ela era uma mulher de pele preta, ela tinha medo de falar com uma pessoa de pele branca, porque ela não sabia se ela podia falar, ou seja, é muito mais do que cercear só o direito de ir e vir, assim, ela é tratada numa condição de objeto. Porque os escravos eram objetos, eram coisas. E você retira a dignidade dela. Uma questão interessante no tipo penal, e tantas coisas que você falou aqui, Carla, tão assim, numa conjuntura, é que o objetivo dele se você cerceia, né? Você está cerceando ali o transporte, o ir e vir da pessoa para mantê-la naquele local. Ela está sob vigilância, ela não tem os documentos dela, né? Então retém os seus documentos, eu retenho os seus objetos pessoais. Tudo isso é uma forma de você tratar a pessoa como coisa. Porque eu retenho uma caneta. Essa minha caneta está retida aqui, é meu objeto de trabalho. Então ela tem um propósito, é o propósito da escrita, né? Ela tem um propósito de enfeite, e não importa. Aquela pessoa, ela é tratada tal qual essa caneta. É essa a ideia. E é interessante notar, nesse caso que a gente vem verificando, né? Uma senhora em Minas Gerais, né? Alguns casos famosos, como daqui a pouco a gente vai falar no Rio Grande do Sul, de trabalhadores, né? A gente vai percebendo o seguinte: é, quando a gente fala de direito fundamental, né, que são os direitos fundamentais, aqueles direitos que nos pertencem, que estão vinculados ao ser humano, né? Os direitos fundamentais, eles têm uma relação. Então, vida, propriedade, liberdade, igualdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de oferir renda, liberdade de crença, enfim. E a gente costuma dizer que para nós vivermos numa sociedade, esses direitos fundamentais, eles são todos relativos. É verdade. Até a vida é relativizada. Um exemplo. Você está numa situação de risco, você está num prédio, o prédio pegou fogo, você não colocou aqui, não foi você que colocou aquele fogo no prédio, você vai descer as suas escadas. Tem uma pessoa no meio, ali, descendo. Você pode passar, você vai derrubar aquela pessoa pode se machucar, mas você está salvando a sua vida. A gente chama isso de estado de necessidade. Né? Ou seja, você está relativizando a sua vida com a vida de outra pessoa. Isso aqui no Brasil é possível. Né? Você não pode, de fato, eu vou proteger a caneta para não em detrimento da vida de uma outra pessoa. Não, a vida de outra pessoa vale mais do que a caneta. Então, os direitos fundamentais, esses direitos que nos orbitam, a regra é que eles sejam relativos. Em alguns momentos eles vão se chocar, e aí eu vou fazer essa ideia de relativização, porque eu preciso conviver em sociedade. O meu direito nunca vai ser absoluto frente ao seu. Em alguns momentos você vai ter um direito, o seu direito vai sopesar, né, vai estar acima do meu numa situação concreta, por exemplo. Mas nós temos exceções. Tem. Temos duas grandes exceções, que é a tortura e a escravidão. Então, é absoluto não torturar, é absoluto não escravizar. Então, de novo, a vida pode ser relativizada. Quando eu tenho um caso, só para a gente contextualizar, quando eu tenho a permissão no Código Penal de interrupção da gravidez em caso de estupro, em caso de possibilidade de morte para a mãe, ou através de decisão do STF, né, em caso de gravidez de feto anencefálico, você veja que a vida ou a expectativa de vida pode ser relativizada. Ou no caso, no exemplo que eu dei aqui, de um estado de necessidade. Mas não existe relativização para a escravidão. Em outras palavras, eu não posso dizer
que aquela pessoa está na minha casa há 55 anos, trabalhando, que ela não tem acesso aos documentos dela, à carteira de identidade dela, a dinheiro, a Alimentação CPF, adequada. a alimentação adequada, título de eleitor, ou se tiver, ela vai e vai ter que votar no candidato que eu quero, que essa é uma outra forma que eles podem fazer. Também, né, nós verificamos nas últimas eleições, a alimentação adequada, local Higiene. de higiene, local adequado para direito de ir e vir, porque uma pessoa pode trabalhar na casa da outra, mas ela tem direito de ir e vir. Ela tem direito de sair, de ir a um cinema, de fazer alguma coisa De e ter visitar vida. sua família, ter vida, né? A partir do momento que eu tiro isso, eu estou tratando como escrava. E não há uma justificativa para isso. Não, mas ela era considerada da família. É um direito absoluto, a não escravidão. É um direito absoluto, né? Então, me parece que essa pena ela, de fato, ela é uma pena baixa, né? De 2 a 8 anos. Às vezes a gente se preocupa, não que outros crimes devessem ter outra pena, mas às vezes a gente se preocupa muito mais com o patrimônio. Quando a gente vê a pena do roubo, o roubo simples, na sua forma simples, é de 4 a 10, se eu não me engano, né? Ele tem uma pena maior do que o É, trabalho escravo, porque o patrimônio. Não que o roubo seja um crime que deva ser tolerado. Óbvio que eu não estou falando isso. Com certeza eu não estou falando isso. Não que a extorsão, a receptação não devam ser crimes a serem tolerados. Mas mas por que uma pena tão baixa, né? Para a gente poder chegar a 8 anos, às vezes aqui é difícil. Eu tenho algumas causas de aumento de pena, né? Que a gente pode triplicar a pena que a gente tem nesse caso, se for um crime cometido que tenha criança, adolescente, ou um crime cometido provavelmente nas condições de raça, cor, etnia, religião, que, em regra, o trabalho escravo está ligado a essa questão da raça, né? Mas ainda assim, ele não causa uma espécie, né? Ele não causa um temor. A gente fala homicídio, né? A pessoa não imagina, mas já sabe que a pena ali é uma pena considerável. É um crime hediondo, a pessoa sabe. Mas trabalho análogo à escravidão não tem. Então acaba surgindo ali a possibilidade de você ter alguma reparação civil, alguma indenização, né? Se essas pessoas puderem te indenizar, mas uma indenização. Só que o tempo não volta mais, o tempo é indenizável. O tempo não tem como. exatamente. Como é que você traz aquela vida daquela pessoa de volta? Você não traz. Aquela vida foi totalmente destruída, né? Porque, na verdade, ela não teve vida, ela viveu a vida para o outro, ela deu sua vida para o outro, não é? Para Sim, o sim. conforto do outro, né? É uma coisa. Perdeu a dignidade, né? Uhum. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta, professora, que a gente tem muitas modalidades, né? Então, assim, quando, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, e assim, só para a gente entender, a gente infelizmente encontra, né, essa questão do trabalho análogo à escravidão com muitos imigrantes, principalmente bolivianos, às vezes coreanos, e só que eles são estrangeiros. Algumas vezes não têm nem documentos, entraram às vezes de forma ilegal. E pessoas se aproveitam dessas outras pessoas, da ingenuidade, porque também não falam a língua, não conhecem as leis. Esses estrangeiros também eles se qualificariam nessa questão da nossa lei brasileira. Eles também não podem ser escravizados, correto? Eles também poderiam receber indenização. E como fica a situação dessas pessoas que nem documentos têm? Não, interessantíssima também essa pergunta do. E, gente, eu queria só falar que a Carla, ela não combina comigo as perguntas, tá? Ela vai ali, não tem combinado, né? Parece assim, nossa, mas a professora fez uma cara de surpresa. Não, pois é, ela não fez, não. Ela coloca a gente aqui, tipo, se eu não sei que você vai dar conta. Não, eu tenho certeza que Mas vai dar olha, conta. Mas olha, que pergunta boa só me reforça o nosso plano. Lembra que eu tinha falado? Eu tenho planos megalomaníacos, que as pessoas conheçam a Constituição.
Lá na Constituição, né, direito penal sempre deixa para o Rodrigo Pardal, que é o grande especialista. Mas falando de Constituição, é verdade, a Constituição, ela traz direitos fundamentais, ela traz direitos, ela fala para as pessoas, né? A dignidade da pessoa humana protegida no Estado democrático de direito aqui no Brasil é para todos. Pessoa física, pessoa jurídica na sua possibilidade, né? Do que a pessoa jurídica também tem alguns direitos fundamentais, não dignidade da pessoa humana, mas alguns direitos fundamentais. Os animais, né? A fauna, a flora também possuem na sua perspectiva. E com relação aos seres humanos, brasileiros, natos, naturalizados e os estrangeiros. Estrangeiro de passagem, turista, ou estrangeiro residente no Brasil. Claro, tem alguns direitos que a Constituição vai trazer, Carla, que não tem jeito. É só brasileiro que vai conseguir usufruir aquele direito. Como? Direito de participação política, né? O voto é o nato naturalizado, a exceção é o português. O português é uma exceção com relação a isso. Alguns direitos voltados para os nacionais, direitos de nacionalidade, né, por exemplo. Mas se não forem as exceções, que são exceções trazidas na Constituição, o estrangeiro ele é sujeito de direitos de forma ampla. Inclusive, inclusive, a Constituição, lá no final dela, lá na ordem social, quando ela fala de assistência social, que não é saúde, não é previdência. Previdência é o único que a gente contribui, saúde e assistência a gente recebe do Estado, embora nós contribuamos, mas de uma outra forma, né? Mas na assistência social, um estrangeiro que esteja numa situação aqui de uma dificuldade financeira pode receber um benefício da LOA, da Lei de Assistência Social, né, para se manter, né, mesmo que ele seja na condição de estrangeiro. Eu acho que é meio salário mínimo. Não sei se é meio salário mínimo ou um salário mínimo que a Constituição traz. Agora, realmente, me fugiu a memória, mas eu acho que é meio salário mínimo. Enfim, daqui a pouco depois eu até confirmo para vocês. Tá. Tá lá na Constituição. 202, 203 da Constituição. Então, veja. Então, a Constituição, ela se preocupa com a pessoa estrangeira. Dito isto, quando nós temos os crimes no Código Penal, em leis especiais, se não for algo exclusivo de brasileiros, que são raros, os estrangeiros também são sujeitos de crime. Então, eu posso ter um crime, eu posso ter um roubo praticado por um estrangeiro, assim como posso ter um estrangeiro que é aqui um sujeito passivo de um crime de roubo. É a mesma coisa com os trabalhadores escravos. Então, nós temos bolivianos, às vezes, já foram mais. Agora, a maior parte são os venezuelanos, por exemplo, né? E muita, lá em Roraima, né? E também no Amazonas, nós temos também a galera do Suriname, das Guianas, principalmente da outra Guiana, não a francesa, mas da outra Guiana. A gente esquece que tem esses países aqui, né? A gente acha que é Brasil, aí alguns se lembram do Panamá, porque faz alguma viagem, faz escala no Panamá, né? México, Estados Unidos. Não, tem toda uma América Latina que a gente se recusa a fazer parte, mas nós fazemos parte. A gente faz parte dessa América Latina. Então, eu tenho várias pessoas, haitianos, né? No Mato Grosso, eu já conheci 2 haitianos que vêm para o Brasil tentar a vida como algo que acontece nos movimentos migratórios há 3 séculos no mínimo. Só que essas pessoas chegam aqui, elas não têm documento. Isso. Né? E elas se sujeitam a esse trabalho. Ótimo. Ao se sujeitar a esse trabalho, elas estão sendo são pessoas passivas, né? Estão aqui sofrendo um trabalho análogo à escravidão. Porque se elas ficam no mesmo local, no mesmo apartamento, trancadas, só podem sair dali para ir para a confecção, só podem sair dali para fazer a massa do pastel, exemplo, tá? São exemplos que aconteceu. Só podem sair dali para fazer alguma coisa. Volta, tem um capataz. Tem alguém que controla o direito delas irem e vir. Tem alguém que não as permite que retirem os documentos. Elas podem ser sujeitas de direito, sim. O que às vezes acontece com o Ministério Público do Trabalho, que atua muito nesses casos, né? É muito chamado, recebe muitas denúncias, verificando que esse estrangeiro está numa situação ou irregular no país, verifica se ele
está atendido pela lei dos refugiados. E se ele tiver atendido pela lei dos refugiados, ele consegue obter ali a carteira de identidade, a carteira de trabalho dele, o CPF. Uhum. Né? Mesmo sem ser brasileiro, não precisa se naturalizar para isso. Ele consegue esses documentos como estrangeiro, tá? Então ele não é penalizado por isso. Mas sim, nós temos esses crimes cometidos contra estrangeiros. Então, pode ser contra estrangeiro, contra brasileiro de outra região. Você está numa determinada região e você tem um grupo de trabalhos que são trabalhadores de uma outra região. E em região essa que eles consideram numa ideia preconceituosa, de um racismo, uma região menos desenvolvida. Não é, mas aquela pessoa considera que é de uma região menos desenvolvida. Então, eles são utilizados para atuação nesse trabalho, né? Não, Eu não, ia não. falar do caso dos caras. E eu ia até Não dar, deixa eu falar. não, ia dar Não uma deixa. emendada aqui, ia te fazer uma outra pergunta, porque tem um outro dado que também gera muita dúvida, as pessoas perguntam muito, e infelizmente isso acontece até hoje. Muitas pessoas vão morar fora, famílias ainda, e acabam levando empregados domésticos. E essas pessoas acabam também entrando nessa mesma situação. Vão para um outro país, são brasileiros, acompanhando famílias brasileiras, inclusive recebem um visto, existe um visto especial de trabalho, né, para isso. O Mas, B2. exatamente, chegando naquele determinado país, que dificilmente aquela pessoa fala a língua, acabam enclausuradas naquele espaço, não saem, enfim, isso também se caracterizaria um trabalho análogo à escravidão. Essa pessoa, enfim, muitas vezes não consegue nem voltar, porque a família que levou não paga a passagem de volta. Então, ela está presa, ela está numa armadilha, né? E numa armadilha pior, que está numa armadilha que não é nem o seu país. Ela está num país estrangeiro. É uma armadilha. E aí tem a questão da extraterritorialidade. Se a lei brasileira consegue ir até esse outro país, porque ela está fora do Brasil. E, em regra, a lei brasileira é aplicada no Brasil, né? Dentro do país. Existe a possibilidade de você ter uma extraterritorialidade, né? De você sair da lei brasileira, sair daqui, ir até lá e voltar, isso é possível. E é possível também, aí vai depender do país, saber se aquele país é signatário de algum tratado de combate à tortura, como o Brasil é, né? Mas o Tratado de Combate à Tortura, por exemplo, da ONU, ele exige que quem pratique a tortura seja um funcionário público, não é o caso, né? Uhum. Não cabe no nosso exemplo, ou se tem alguma lei referente naquele estado que possa abranger aquela pessoa. Por isso que às vezes é complicado, porque quem ela vai conhecer para conseguir pedir ajuda para poder resolver isso, né? Para resolver essa situação. Então, ela ficaria à mercê de tentar voltar para o Brasil, voltar para a sua origem e aqui ela tenta processar, ainda que não penalmente, mas civilmente, aqueles trabalhadores, mesmo que eles não tenham morado aqui, mesmo que a situação tenha acontecido em outro local, mas uma indenização moral pelo que eles fizeram com ela. Porque aí a pessoa fica super vulnerável quando ela está em outro país, né? Então, nem Mesmo, sempre a lei consegue ir lá. professora, mesmo que sejam brasileiros que estejam em outro país, que eles É, estejam fazendo isso, eles não seriam processados, é isso? Penalmente, eles não criminalmente? seriam processados penalmente. Vou até pegar o Código Penal aqui, ó. Ó, a extraterritorialidade, porque aqui no direito penal a gente precisa pensar para aplicar nossas leis que a gente chama lugar do crime, né? Onde o crime foi cometido. Então, o crime tem que ter sido cometido aqui no Brasil. Então, no artigo 7º, que ele fala para a gente da possibilidade de eu aplicar, né, as leis brasileiras em outros locais, ele fala assim, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro.
tá? O primeiro caso não serviria. Ó, crimes que por tratados ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B, praticados por brasileiros. Então, talvez o artigo 7º, inciso 2, a linha B, crimes praticados por brasileiros, e ainda mais contra brasileiros, talvez nós possamos usar. Aí, no caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende de algumas coisas, ou seja, como é que eu vou punir esse brasileiro que praticou um Que crime está fora do fora do Brasil. Brasil contra brasileiro que é trabalho análogo à escravidão. Ele fala assim pra gente, ó, esses brasileiros têm que entrar no território nacional brasileiro, têm que voltar para o Brasil, porque ele tem que ser punido aqui, né? Ser o fato punível também no país em que foi praticado, a maioria dos países, os Estados Unidos é um exemplo, eles punem esse Uhum. crime. T, estar o crime incluído entre aqueles os quais a lei brasileira autoriza a extradição, o Brasil autoriza a extradição desse tipo de crime. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não cumprido pena. Pena. Não, né? Ela denunciou lá, cumpriu pena lá. Isso não aconteceu. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou extinta a punibilidade no estrangeiro. Então, nesse caso aqui, ó, Uhum. a lei brasileira, aqui no estrangeiro, tá. Nesse caso aqui, que a gente chama de extraterritorialidade condicionada, tá lá no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. A essas condições, então, esse casal voltando para o Brasil, eles provavelmente voltam, é possível sim essa punição. Aí você vai falar assim, Tati, mas se eles voltarem, passarem muito tempo, né? Será que não pode ter um risco de ter prescrito essa situação, né? Porque a tortura, ou melhor, o tráfico, aqui a gente está falando de tortura, né? Trabalho análogo, me dizendo, está falando de tortura. Ele tem uma prescrição, né? Mas acontece que essa prescrição fica suspensa, porque eles não estão no Brasil, então não seria punido. Entendi. Olha A que prescrição começa a correr quando eles vão quando ele para o volta. Brasil, sabe? Olha só, olha quanta Quando eles informação voltam para o Brasil. Então, eu vou ficar aqui. importante, né? Porque infelizmente tem muitas pessoas que se enquadram nessa condição, foram levadas para outros países, não conseguem voltar. Tem, é assim, né? O falso brilhante, né? Acho, não, olha que vida incrível. Lógico que tem muitas pessoas que são boas, incríveis e maravilhosas que jamais vão maltratar as pessoas que estão indo, inclusive, trabalhar para elas, né? Ajudá-los. Mas a gente sabe que, infelizmente, onde tem os bons, tem os maus também, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam da ingenuidade de pessoas mais simples, né? Com menos Sim, acesso e à não instrução. segue até leis trabalhistas, né? Não segue Exata, até as leis e trabalhistas. exatamente, aí vão parar em outros países e contam que tem, assim, jornadas de trabalho que são indecentes, né? Acordam, enfim, 6 horas da manhã, vão dormir meia-noite, ou seja, não tem descanso, não param de trabalhar, trabalham como máquinas, né? Porque, enfim, precisam atender lá toda a demanda daquela determinada família, não conseguem aprender a língua é uma grande barreira, porque não conseguem se comunicar, ou seja, elas estão de fato completamente, né, aprisionadas, o que é um grande absurdo. Mas, professora, vamos agora chegar aqui num assunto bastante interessante, que é o que aconteceu no sul do nosso país, né? Que aconteceu não, que vem acontecendo. E aí a gente fala de uma grande quantidade de pessoas, não é uma pessoa que está trabalhando na casa de uma outra pessoa. Ali são algumas dezenas de pessoas, se não, talvez sejam centenas, né, de pessoas que estão nessa condição aí bastante perversa, não é? E assim, a gente ainda encontra, né, falas, né, de infelizes, né, de pessoas que foram eleitas pelo povo, né, minimizando a dor e o tormento dessas pessoas, como se aquilo não fosse nada, uma bobagem, como se a pessoa estivesse reclamando. Ela quer o quê? Um hotel de luxo? Ela quer... assim, são questões tão infelizes, né? São falas horrorosas, né?
Engraçado assim, né? É um caso recente, né? Sobre as vinícolas no Rio Grande do Sul, e parece um caso recente, estarrecedor. E não tão recente assim. Antes da gente falar desse caso, é importante resgatar dois pontos, dois casos, Carla, que a gente tem no nosso rol, né? Uhum. Essa situação de trabalho análogo à escravidão, na década de 90, ali, ela começou É quando a gente pode falar, a lei pegou, né? Aqui trouxe essa questão com força, principalmente o que acontecia com os chamados boias frias. Lembra que a gente Sim, aprendia na sim. escola? Ah, Boia tem os fria. boias frias, né? Hoje é realmente até pejorativo falar disso, mas aqui eu estou falando não de uma forma pejorativa. Era Para como. quem gosta de É para não ter anacronismo. Era assim que eram tratados, infelizmente. todas as pessoas, infelizmente, né? É, trazendo aqui como um grande exemplo, teve uma novela que acho que está reprisando ainda na Globo, muito famosa, né? O Rei do Gado. E Uhum. ela trata um pouco dessa questão, né? Um dos personagens ali eram os chamados boias frias, né? O Benedito Rui Barbosa sempre escreveu muito sobre essa questão rural, a terra, o problema clássico de terra que nós chamamos no Brasil, e que as pessoas elas pegam, passavam um caminhão e botava aquelas pessoas ali dentro e ali elas ficavam por tipo 3:30 da manhã começava, levava para a cana para o corte da cana, né? Sem nenhum cuidado, sem nenhum equipamento de proteção para o trabalhador. Então era muito comum ter mutilações, picadas de cobra, mortes decorrente daquela atividade altamente insalubre, né? Inclusive ambientalmente poluidora em grandes escalas. Além de toda a guerra que existia com relação à terra, porque aquelas pessoas queriam muito comprar uma terra e eles eram enganados pelos grileiros, né? Faziam as grilagens e ele, Uhum. finalmente vou comprar a minha terra. E aquelas pessoas, muitas delas viviam em situação de escravidão, porque elas eram chamadas para trabalhar em alguns galpões, ficavam nesses galpões. Tem o cara comandando, tem aquela pessoa que ficava com os documentos, e elas recebiam valor como salário. Só que o valor nunca era entregue a eles, porque eles tinham uma dívida eterna com o proprietário da fazenda. Era a dívida do transporte de onde eles saíram até chegarem à fazenda. Era a dívida do seguinte sentido, que vocês podem comprar, vão no mercadinho comprar coisa para fazer comida. O mercadinho era do proprietário. E valores extremamente inflacionados, valor relacionado à roupa que as pessoas utilizavam, o resto de roupa. Então, era uma manutenção da escravidão. Então, esse tipo ele foi criado, ele é extremamente semelhante à situação que as chamadas pessoas boias-frias viviam. Mas o Brasil, que faz parte desde 2008, né, pode ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, no sistema de proteção de direitos humanos interamericano, no qual vamos fazer parte, um caso de uma dessas fazendas, chegou. É a Uhum. Fazenda Brasil Verde, uma fazenda no Pará, que Tá. mantinha 85 pessoas em sistema dessa escravidão, análogo à escravo. Isso era na década de 90, mas assim, o julgamento foi em 2016. Então, o Brasil já foi condenado porque ele mantinha trabalhadores, tinha uma fazenda que mantinha trabalhadores em situações análogas à escravidão, né? Então, veja isso. Então, não é uma coisa nova. Não Nós é já antiga. tivemos, tanto é que não é novo, que eles têm uma condenação internacional. Mas eu te digo, não tem uma, não. Temos duas. Temos duas condenações. Porque se no caso Brasil da Fazil Verde aconteceu no Pará, nós tínhamos trabalhadores paraenses e nós tínhamos trabalhadores de alguns estados do Nordeste. Porque o Brasil lhe acha que as pessoas que trabalham, que são do Nordeste ou do Norte, de alguma forma elas podem ser utilizadas como sem dignidade, né? Algumas pessoas acham isso. O Brasil é sul-sudeste, o restante está à nossa disposição. Não está. Mas nós temos um segundo caso.
que é um caso também internacional, também contra o Brasil, julgado na Corte Interamericana, que é o caso Fazenda de Fogos Santo Antônio versus Brasil. É uma fazenda de fogos, não, caso Fábrica de Fogos Santo Antônio de Jesus versus Brasil. Essa fábrica de fogos, ela ficava no interior, numa cidade da Bahia, no interior da Bahia. Não é Salvador, não é Trancoso, não é Caraíva, Itacaré. Não que sejam locais incríveis. E não que não tenha alguns resquícios de trabalho escravo. Mas ficava no interior da Bahia, no sertão No baiano. sertão baiano. E era uma. A gente pensa fábrica, sertão baiano. A gente pensa fábrica, pensa chaminé. Não, eram tendas. Tendas, tendas, como se fossem mesas de plástico. De novo, era uma fábrica de fogos. Mesas de plásticos com tendas, e essa fábrica utilizava a mão de obra ali quase como uma mão de obra escrava, porque era uma cidade muito pobre, paupérrima, e que os homens dessa cidade, eles não moravam na cidade. Eles saíam da cidade para ir para cidades mais próximas para trabalhar. Então, quem ficava na cidade? As mulheres. Então, eles se aproveitaram da situação de vulnerabilidade, se ali, mulher, a maioria mulheres negras, né? Mulheres pretas, crianças, numa situação de miserabilidade. Então, tem uma interseccionalidade aqui com relação ao gênero, com relação à raça, com relação à condição financeira. E utilizavam essa mão de obra, quase análoga a escravo, nessa fábrica, onde as pessoas montavam fogos, fogos com ali o material do fogo, dos fogos, Pólvora. né? As pólvoras, entre outras coisas, no calor do sertão baiano. Você não precisa nem de fogo para ter o estopim, né? Nessas tendas, para poder criar os fogos, sem nenhum equipamento. Aconteceu uma coisa que, infelizmente, um dia iria acontecer. Uma tenda explode, tem uma faísca e sai explodindo todas as Uma outras. Resultado: tragédia. 60 pessoas morreram. Meninas, trabalhavam mulheres, mas trabalhavam assim, meninas, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 20 e poucos anos, morreram mulheres grávidas, morreram seus filhos, crianças, 60 pessoas morreram. E as outras que não morreram estão vivas, estão queimadas, né? E quem já queimou, já me queimei, sabe a dor que é uma queimadura. E o Estado brasileiro não foi condenado. Por quê? Porque por permitir essa instalação dessa fábrica. Então, nós temos duas condenações internacionais que trazem do trabalho análogo à escravidão, que fala quando esse trabalho é vulnerabilizado pela pobreza e pela raça. Corta para 2023. O que nós tivemos, né, no Rio Grande do Sul, algumas vinícolas, onde nós tínhamos trabalhadores ali e havia uma separação entre os trabalhadores que eram pretos, os trabalhadores que eram de origem nordestina e aqueles trabalhadores que não eram. Então, tinha uma situação análoga a escravo, muito típica aqui para os trabalhadores pretos de origem nordestina, né? Local onde eles ficavam, insalubre, não receber valor, eram espancados, recebiam agressões, choque elétricos, ou seja, no pelourinho. Sim. Eles eram colocados e no pelourinho, num tronco. Tortura, trabalho análogo à escravidão. Porque tortura é um tipo penal. Trabalho análogo à escravidão é outro tipo penal. Né? Ali. Então, foi de uma grande torpeza o que aconteceu, e lembrar que, quando nós tivemos o caso Brasília Fazil Verde, o caso aconteceu na década de 90. Esse caso da fábrica, ele também aconteceu na década de 90. Eles foram julgados recentemente pela Corte Internacional, mas eles aconteceram na década de 90. Constituição não tinha um artigo que ela tem hoje. Ela tem desde 2014, que é o artigo 243. O artigo 243 da Constituição, ele foi ampliado em 2014, emenda constitucional 81, para dizer o seguinte: olha, é possível que haja expropriação, o confisco daquela terra que é utilizada para cultivo de planta psicotrópica, isso sempre teve, ou para trabalho escravo.
né? Então a questão é possível, a Constituição, isso não é uma desapropriação. Desapropriação é o Estado falando, Carla, eu vou comprar a sua casa. Mas por quê? Porque eu vou construir um O estádio metrô. aqui, a sua casa, um metrô. A sua casa tem uma importância, eu vou pagar pela sua casa, pelo valor justo, certo, eu estou pagando para você o valor dessa casa. Então, nesse caso, não é, embora alguns chamam de desapropriação, não é uma desapropriação, é uma expropriação permitida pela Constituição. Então, só a Constituição pode permitir isso, e em pontos excepcionais, ou seja, o cultivo de planta psicotrópica ou a utilização para trabalho escravo. A questão é que, para a utilização, expropriar, porque aquela terra, né, aquela propriedade, pode ser uma propriedade de uma empresa, não importa. Expropriar, porque ela está sendo utilizada para trabalho escravo, o direito vai dizer para a gente, e os legisladores vão dizer, que é necessário que haja uma lei infraconstitucional. A Constituição, ela de fato quer isso, que diga como regulamentar, como será feita essa expropriação. E essa lei ainda não existe. O Senado Federal, em 2023, até discute, eu até fui pesquisar, discute um projeto de lei para regulamentar a expropriação. Só que eu dependo do Senado atual e do Congresso, ou melhor dizendo, da Câmara dos Deputados, né? Do Congresso. Câmara dos Deputados e Senado atual, dependo deles Para que isso possa para que acontecer. essa lei exista. E Tati, mas se essa lei não existisse, ela não foi elaborada, existiria algum instrumento para forçá-los a elaborar? Existe. Existe uma ação própria que o STF pode julgar, se chama ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O STF cada vez mais vem dando concretude a essa ação, que obrigaria eles a legislar, ou obrigaria até eles legislarem, nós temos que falar uma lei que poderia ser utilizada para essa expropriação. Então, me parece que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles fizeram um acordo, né, com a orientação da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, de indenização àqueles trabalhadores, mas um valor até ínfimo. O valor que cada trabalhador vai receber é mínimo dentro do que eles podem, né? E a gente fica pensando, por que eu preciso também dessa lei? Porque eu preciso entender como é que ficam os outros trabalhadores que não estavam nessa situação, né? Como é que fica o direito do trabalho daquele grupo que não estava, né? Como é que eu vou... porque eu sei que eu não posso só pensar numa questão econômica, claro que não. Mas eu não posso ser romântica do ponto de vista de não pensar também numa questão econômica, né? As pessoas da cidade, eu conheço algumas pessoas umas duas pessoas que moram em cidades próximas, entraram em contato comigo falando, Tati, estou desesperado, porque a economia da cidade gira em torno dessas vinícolas, porque tem um passeio que as pessoas fazem para Sim, sim. conhecer, né? Então, essa Isso, conhecida tinha uma pousada, isso causaria uma hecatombe, né? Eu acho que até uma não, a gente pode hecatombe. trazer um paralelo para as pessoas entenderem aqui, não tem nada a ver com a questão do trabalho análogo à escravidão, mas quando a gente traz a história do João de Deus, que para mim ele de Deus ele não tem nada, mas a Badiânia acabou, né? Porque a cidade vivia em torno daquela situação criminosa durante muitos anos, daquele homem perverso, e olha quando Sim. felizmente, né, as autoridades escutaram, né, a dor dessas vítimas todas que já vinham denunciando há muito tempo e não eram ouvidas, Ouvidas. que era um absurdo, mas a cidade acabou, é uma cidade fantasma hoje, né? Então, e essa pessoa que tem uma pousada, ela falou, mas eu não sabia que tinha trabalho escravo. É óbvio que eu sou contra que tivesse trabalho escravo. Pelo contrário, ainda brincou, falou assim, eu quero que as pessoas recebam pelos seus salários e venham comprar comigo. Eu não vou admitir, os meus funcionários não existe isso. É claro que eu não quero que tenha trabalho escravo, né? E quem conhece essa região sabe que tem nessa questão das pousadinhas, então é uma hecatombe. Então, de fato, a gente precisa aqui, a Constituição, só ela poderia trazer essa previsão de ter uma desapropriação, essa expropriação, melhor dizendo, de fato, mas não tem como a Constituição dizer tudo. Eu preciso que o legislador
regulamente e nos dê uma segurança jurídica, até para dar uma decisão, porque é o juiz que dá essa decisão, é expropriando a área, qual parte da área que fica expropriada, é a fazenda inteira, né? É toda a propriedade ali de vinícola, né? Será que eu posso proibir essas vinícolas de participarem de uma licitação? Olha só Uhum. a consequência, porque eles produzem vinho, produzem suco de uva, então, olha, eles podem participar de uma licitação para um estado, né, para o município, para fornecimento de um vinho, de suco de uva para a escola. Sim. E se eu falar assim, não, não quero mais que elas participem. Não, eu não quero mais que elas participem, por exemplo, disso. Será que é possível? Por quanto tempo? Então, quer dizer, muitas questões eu vou precisar de uma atuação do legislador para que ele vai ter que ser forçado a isso, para que a gente consiga, na prática, não resolver esse problema com uma indenização de 30 mil reais para cada uma daquelas pessoas, que Sim. não vai resolver. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que estuda tanto isso, professora, e assim, como é que. Porque assim, a gente está em 2023 e essas práticas, né, tão nocivas, tão perversas, tão. Eu não consigo achar outra palavra, desgraçadas. Eu acho que é assim. Como é que nós É, Bárbara. combatemos isso? Porque assim, não é possível que seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica ainda com esse pensamento, não é? Porque assim, Uhum. é uma questão de querer se dar bem, né, em cima de outros, sejam eles porque são pessoas estrangeiras que não conhecem as leis do nosso país, que vêm para cá em condições de desespero, porque né, elas vão parar no Brasil muitas vezes porque estão desesperadas, ou porque são pessoas muito simples, pessoas que tiveram pouco acesso à educação. Então, assim, como é que. Porque, assim, é uma coisa de um querendo se dar bem em cima do outro, sabe? É uma coisa tipo, da raposa que eu vou te pegar aqui. Como é que a gente combate isso, né? Porque, assim, eu não vejo de verdade. A gente traz esses casos, a imprensa noticia, né? As pessoas se chocam porque é chocante, mas não tem um trabalho de uma política pública, sabe? E assim, os casos vêm aumentando, eles não vêm diminuindo. Porque quando a gente vai para Minas, como você muito bem falou, vai para a Bahia, vai para o norte do nosso país, no sul, todo canto tem isso. E aí a gente entende, né, que os homens estão mais eles vão ser mais colocados no trabalho análogo à escravidão no campo e as mulheres mais nos centros. Como é que a gente... Porque, sabe, eu acho que falta muita coisa. Falta. Eu não sei se tem como a gente recuperar o que aconteceu, né? O que essas com as pessoas, né? Quem praticou. E aí volta o que nós havíamos falado no nosso primeiro encontro. É um misto de atuações. Educação, porque eu preciso de uma educação em casa. Quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, essa educação começa em casa quando você tem uma pessoa que faça um determinado tipo de trabalho, que algumas pessoas consideram menor, eu não considero nenhum trabalho menor, Eu também não. obviamente, e que não sejam tratadas como escravas. Então, da coisa mais simples, se você contrata uma pessoa que vai ali a lhe ajudar no serviço da sua casa, numa limpeza por 4 horas, ela não pode fazer aquele trabalho por 6 horas, a não ser que você pague as 6 horas para ela. Contratei por 4, eu vou te pagar a hora extra. Tá tudo certo, né? Se a pessoa aceitar, vou lhe pagar uma hora extra. Acho que começa com uma educação quando nós ensinamos as crianças a respeitar o trabalho do próximo, a respeitar o trabalho das outras pessoas, que elas não são escravas, elas são funcionárias, estão fazendo um trabalho, prestando serviço, merece uma contraprestação, dignidade e respeito. Né? A gente não precisa saber as regras da CLT, porque são regras que estão na própria Constituição a princípio.
né? Quando a CLT precisa, inclusive, se modernizar. A gente precisa reler a definição do que significa trabalho, seja na CLT, seja um trabalho autônomo também. É necessário uma releitura. A gente continua interpretando, salvo engano, o artigo 3º da CLT, a década de 40, né? A gente continua interpretando um trabalho autônomo como se é livre, se ele aceitou, ele quis, ele era livre para decidir. E nós sabemos que não existe liberdade para decidir quando você não tem uma relação entre iguais. Não tem como uma relação de emprego ser entre iguais. Ela pode ser entre particulares, mas um está sempre numa situação mais confortável do que o outro. E esse é o empregador, obviamente, né? Que não é uma questão de vilania, é uma questão óbvia. Uma questão, como eu brinco, capitalista, mas que pode ser realizada sempre com educação e com respeito às normas básicas do direito. Então, primeiro, uma educação. Educação, respeito ao trabalho, política pública, uma política pública que, inclusive, cada vez mais dê segurança para a atuação do Ministério Público do Trabalho. A gente não vê, a gente precisa do Ministério Público do Trabalho cada vez mais atuante, e às vezes eles sofrem muitas represálias e ameaças de morte da sua vida, da sua família, Ministério Público do Trabalho e juízes do trabalho, em algumas áreas, como nós verificamos, né, essas áreas onde tem essas grandes fazendas, principalmente, né? Então, é importante que haja uma política pública e também haja segurança para essas pessoas trabalharem. O fiscal do trabalho, nós temos casos também de morte, desaparecimento de fiscais do trabalho que fizeram isso. E, claro, né? Acho que eu sempre fico na educação porque a gente tenta salvar o que Uhum. ainda vem, não o que já Exatamente. está. É o que O é que onde já tem está salvação, né? muita informação. E já está, nos resta ter uma atuação penal e civil mais efetiva, mais forte, mais eficaz, uma política pública. Mas tentar salvar o que vem aí com o acesso à educação. Não vai acabar, né? A gente já falou do racismo também, igualzinho, infelizmente não vai acabar, mas talvez a gente consiga diminuir, né? Pensar, cultivar. A gente tem que começar a pensar nas próximas gerações, ser menos imediatista. O que tem agora crime e E indenização, você né? sabe Ter que eu acho punição. que falta muito, eu acho que falta empatia também, né? Você sabe Ah, eu acho que isso falta muito na nossa sociedade, e não digo só no Brasil, na sociedade em geral, né? Global, mundial, né? geral. Eu falo, lá na minha casa, né, eu e as minhas filhas, a gente sempre brinca que a gente não tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, tem uma fada madrinha, porque ela faz algo que é muito especial pra gente. E que a gente tem que tratar ela, não, é com amor, assim, sabe, assim, porque ela é uma pessoa única, né? Então eu digo, e que temos que tratá-la com o máximo de respeito possível. Porque Sim, o que a gente falou, o que você falou, né? Não existe trabalho menor, é um trabalho importantíssimo. Nós precisamos sair para trabalhar. Então, ela está ali cuidando de tudo, né? Ela está cuidando do nosso local de descanso, quando a gente volta, né? Que é nosso abrigo. Então, assim, como não tratar exatamente. essas pessoas com respeito? Eu não consigo, para mim isso é inconcebível, assim. Na verdade, Com as respeito, educação, relações pagamento. trabalhistas precisam ser tratadas com muito respeito, né? E precisam ser revista, tratada com respeito. Isso parte, obviamente, da educação, parte de você tratar. Eu moro num prédio, então, do seu porteiro com respeito. Ele não é seu funcionário para você tacar as coisas em cima. Não que você devesse tacar as coisas em cima de ninguém, taca em cima de você. É Mas como verdade. eu né? Mas como as pessoas às vezes tacam as coisas em cima do porteiro, obrigam o porteiro a fazer coisas, mas não é da função dele. Não a função dele não é E essa. você sabe, Tatiana, que o que as pessoas não entendem é que toda vez que você trata alguém bem, isso volta para você, né? Essa Bom, coisa de você, é porque eu vou tratar o outro mal porque eu acho que eu sou superior a ele. Isso é de uma mediocridade, né? São pessoas muito medíocres, né? Então, assim, o que que você está trazendo para. Até uma coisa de energia mesmo, sabe? É ruim, sim, né? A gente tem que. Enfim, eu não estou querendo ser poliana, mas é até uma questão seguinte, sabe? Joga para fora, né, o que você tem de bom, para voltar para você também, né? Porque se a gente só jogar o que é, tem de ruim,
Imagina o que que não É, vem na sua cara, né? É um trem é, descarrilhado, né? Porque a realidade é bem essa, né? é um trem, e a falta de fato a empatia, a educação básica, né? É, para a gente não ter casos como o entregador, desculpa, dali da comida, que Sim. ele já é tratado como trabalho análogo, tanto pelo aplicativo como pelas pessoas quando recebe. E É, são sempre as mesmas pessoas, né? Sempre é o mesmo grupo a da gente sociedade. e a sociedade, certas pessoas da sociedade, elas jogam todo o seu destempero, né, as suas frustrações. Gente, eu digo, vai procurar terapia, né? Terapia é bom. Eu acho que é o futuro. As pessoas, mas qual é a profissão do futuro? Eu acho que serão os psicólogos, porque a gente vive numa sociedade tão doente que assim, né? A gente precisa deles. Só que muitas vezes eles dizem, mas cara, não adianta, a pessoa tem que querer fazer, né? Ela tem que querer se enxergar. Se ela também não se enxergar, não adianta nada. A terapia ela não funciona. Se ela não quiser sair da bolha, não vai funcionar. Porque o direito não está, como eu falei, o direito penal ele não está aqui para ensinar ninguém, né? Mas um pouquinho de direito constitucional, se a gente ensinar, eu acho que dá certo, Carla. Tatiana, muito obrigada mais uma vez. Adorei falar aqui com a professora Tatiana Batista, nossa querida amiga, que em breve virá a São Paulo. Quero vê-la aqui junto com a gente. Vamos marcar aqui um programa dela junto com o professor Pardal. Vai ser assim, um programa de horas, né? A gente pode ficar aqui uma tarde inteira só conversando. Vamos marcar com ele. Muito Vamos. obrigada. Vou deixar aqui também as suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato com você. Ela é professora também, ela aí, enfim, ela oferece cursos incríveis. Façam os cursos da professora Tatiana. Muito Direitos obrigada. De humanos. direitos humanos, que é importantíssimo. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail, que é op@medialento.com.br. Quem quiser, né, entrar em contato conosco, tirar dúvidas, mandar sugestões, estamos aí de portas abertas. Tati, muito obrigada por tudo. Um beijo enorme no seu coração. Eu que agradeço, querida. Um beijo. Não vejo a hora de dar esse abraço presencialmente. Um beijo para todos vocês. Eu fico aqui à disposição sempre. Um Até a beijão. próxima. Beijão, Tati.